Você sabe que toda terça-feira o presidente Lula faz uma live, né? A conversa com o presidente, sempre de manhã, por volta das 8h30 da manhã. Hoje, entre tantos assuntos, ele defendeu que o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sigilosos. Essa fala no programa Conversa com o Presidente vem em meio a críticas, né, minha gente? As posições de Zanin, que foi indicado por ele para o STF. E muita gente dizendo assim, mas como assim? Foi indicado pelo Lula, mas tomou essa decisão que não condiz com o eventual posicionamento de Lula? Enfim, a gente tem esse trecho para você poder ouvir. O conselho é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém saber, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Quero ouvi-los, hein? Tá aí a importância da gente poder... Aliás, eu trago primeiro essa fala sobre... que bom, tá, já posso trazer a análise aqui de vocês. E aí, voto sigiloso? Leandro, eu sei que você acabou de falar, mas já vou fazer o Pague 1, Leve 2 com o Leandro Rezende. E aí, um voto sigiloso? Lula tá falando porque sentiu-se incomodado com os posicionamentos ou, de fato, essa é uma toada que ele defende há um tempo? O presidente da República está incomodado com a pressão que está sofrendo para fazer indicações ao ministro do Supremo Tribunal Federal que respondam não necessariamente ao seu critério de confiança, né? Mas que tenham ali algum respaldo, inclusive do seu eleitorado. Nessa última noite, nesses últimos dias, né, tem aumentado muito a pressão para que o Lula indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Uma pressão absolutamente legítima que vem de várias entidades da sociedade civil e que está incomodando o governo, está incomodando os petistas, que acham, né, um pouco ainda no rescaldo do governo Bolsonaro, que diante do que aconteceu no governo passado, esse governo de agora está imune a pressões, imune a questionamentos e a disputa política que é natural e inerente à democracia. Essa fala do presidente da República me parece que é uma resposta a esse contexto de pressão, uma grande insatisfação com o movimento para que o Lula, enfim, faça uma indicação agora que não se sujeite, né, a tantas críticas como a do Zanin, críticas essas que vieram da esquerda depois dos seus votos, mas que antes foram um pouco silenciadas, mas já se faziam presentes pelo fato do Zanin ter como grande feito na carreira ser advogado do Lula, né? Então tem um questionamento nesse sentido e isso incomoda o presidente da República que faz aí essa manifestação. Lembrando, o Lula foi eleito para esse terceiro mandato com a promessa, entre várias, de mais representatividade e mais transparência. E mais transparência não condiz exatamente com essa fala sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Por mais que, e aí até eu consultei aqui um colega meu, né, um amigo meu advogado, para perguntar se existem outras Supremas Cortes em que o voto seja secreto. E aí ele me explicou que na Alemanha a decisão da Suprema Corte alemã, ela sempre expressa uma posição única da Corte. Os ministros decidem secretamente e apenas publicam a decisão final. Enfim, isso existe, mas esse é um sistema muito antigo na Europa. No Brasil não é assim. E o Lula, de novo, foi eleito com uma promessa de representatividade e transparência. Está sendo cobrado justamente por isso. E avisou lá atrás, quando era presidente eleito, podem me cobrar. Está sendo cobrado e está reagindo e o seu entorno reagindo de uma maneira bem forte, para dizer o mínimo. Pois é, e se a gente puser numa ordem cronológica, né, sei lá, se a gente pensar a diferença, né, Agostini, do Supremo Tribunal de hoje para o Supremo de 20 anos atrás, ou mais recente, 15 anos atrás, o processo do mensalão, o processo da Lava Jato, eles foram publicizando, vou colocar nessa palavra, publicizando cada vez mais o trabalho dos ministros. Até inclusive com a decisão dos ministros de que os julgamentos fossem exibidos, as pessoas conseguem acompanhar ao vivo. Então isso foi criando cada vez mais esse tubo de ensaio de muito debate em cima de como é o voto de cada um dos ministros. Você avalia que faz algum sentido essa fala do presidente, Renata? Bem, faz
sentido para quem gostaria de ter um acesso menor à decisão dos ministros, eventualmente tirar um pouco o Supremo Tribunal Federal do foco, mas retomando um ponto que Leandro deixou. Faz sentido em termos de transparência? Então, alguns elementos para a gente analisar aqui. Perfeito, Elisa, quando rememora a questão do julgamento do mensalão, porque ele foi considerado um divisor de águas em termos da atenção do público. Mas esse movimento de a população ter mais acesso ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, ele tem como marco 2002. Então, 21 anos. Há 20 anos a gente já tem um formato parecido. A gente teria de levar lá para 30 anos para a gente ver um Supremo Tribunal Federal muito diferente. Porque em 2002, por iniciativa até do então presidente ministro Marco Aurélio Mello, que não está mais na corte, foi implantada a TV Justiça. E aí você começou a ter transmissões das sessões plenárias. Leandro, quando nos traz aqui, olha, existe alguma outra corte que tem voto secreto? E aí os exemplos são raríssimos, ele trouxe da Alemanha. Mas existem outras cortes que transmitem as sessões da maneira como o Brasil faz? Os paralelos são muito pequenos. Você tem ali uma iniciativa, por exemplo, no México, que aconteceu depois da iniciativa brasileira. Então, o Brasil foi pioneiro nesse tipo de transmissão. A ideia era justamente aumentar a transparência. E aí você começou a divulgar tudo que acontecia no plenário. Isso também depois foi mimetizado para a Justiça Eleitoral, se eu não me engano, em 2006, 2007. Há também ali os registros do que acontece no CNJ. Então, foi um processo paulatino de você aproximar a opinião pública, né, os especialistas, as partes e a população como um todo do judiciário. Qual é o debate que se levantou? Há um ganho indiscutível em termos de transparência, mas, e esse é um debate já antigo, mas o fato de se transmitir exatamente o que acontece lá não faz com que os ministros sejam mais suscetíveis à pressão popular, não faz com que eles queiram fazer ali exibições maiores do que se deveria na hora de colocar os seus votos. Esses são debates que estão dentro do meio jurídico já há algum tempo. Quando a gente, vamos comparar com a Suprema Corte Americana, né? A gente, quando tem decisões ali muito importantes, a gente fica sabendo o que aconteceu, mas só depois do julgamento, né? Tem até aquele recurso que a imprensa usa muito, né, Elisa? Das ilustrações, muitas vezes, né? Aqui a gente não tem isso, porque a gente sabe, inclusive, como foi inclusive a discussão entre os ministros, né? Episódios ali que ficaram super famosos, pitadas de psicopatia por um lado, reclamações do outro, tudo muito isso bom. É televisionado. Então, esse debate existe. Para amarrar e te devolver, qual é a minha visão sobre Lula trazer isso à tona neste momento? Porque um dos indicados dele está no fogo, está sendo muito criticado, mas isso está em consonância com a plataforma que ele prometeu? Me parece que não. Eu até me perdi no tempo, 2001, a TV Justiça? 2002. 2002. Gente, nós estamos ficando velho demais. Porque passa muito tempo, ou seja, mais de 20 anos que já existe esse acesso ali, né? De quem quiser pode acompanhar pelo Mas canal. Você foi perfeita, porque o mensalão, de fato, é um divisor de águas. Porque foi ali um julgamento tão importante, muito denso, né? Eram muitos réus e estava emparedando o PT, o governo Lula, né? Tinha também outros partidos, personalidades envolvidas, mas era um escândalo que tinha muita importância para o Partido dos Trabalhadores. Pois é, ficou ali em foco, né? Trouxe os ministros como se fossem quase artistas ali, protagonizando um grande debate público, enfim, é o Supremo Tribunal Federal. Larissa Rodrigues, e aí essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai reverberar, não tem jeito. Falou durante a live nesta manhã, disse que o voto deveria ser sigiloso e tudo mais, que as pessoas não deveriam saber, mas vem ali tentar colocar, né, apagar um pouco esse incêndio em relação às decisões de Zanin nos últimos dias. O que a gente esperava que ele falava, ele não falou, né? Que é a reforma ministerial, que estamos há 3 meses esperando. Mas trazendo para esse assunto, até me chamou a atenção que o Leandro falava, que ele foi eleito prometendo que iria responder às cobranças, e eu ainda acrescento que ele foi eleito no que ele chamou de uma base de toda a sociedade, né? Eu estou tentando lembrar o termo, como que ele falava, de que era uma... ajuda de diversos partidos. Depois, se alguém lembrar o termo que eles usavam... Frente ampla. Oi? A frente ampla? Frente ampla, era isso que eu queria falar. Uma frente ampla. Aí agora vem essa frente ampla cobrar e falar, vamos deixar então escondido como que é o voto do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, contradiz não só a questão de ter prometido cumprir,
ter prometido que poderia ser cobrado caso não cumprisse e ter prometido governar para essa frente ampla. Então, nessa fala dele, vem 3 quebras de promessa durante a campanha. Então, é isso, mas é aquilo, é sentindo a pressão. A gente até falou, quando teve ali a nomeação do Zanin, de que será que aquilo, depois de alguns votos polêmicos para a esquerda, em especial na questão da homofobia, será que aquilo não faria com que Lula se sentisse pressionado a nomear uma mulher ou uma mulher negra nesse sentido? Mas o que a gente vem vendo é que Lula está cada vez mais decidido que ele vai nomear quem ele quer, sem ouvir a frente ampla e sem ouvir, em especial, o próprio PT, que nesse caso não é uma frente ampla, é o partido que o elegeu. Então, as cobranças para que ele escute, em especial, os prováveis indicados, sendo uma mulher ou uma mulher negra e outras pessoas, vem muito do próprio PT, mas a gente escuta dentro do Palácio do Planalto e de pessoas do partido que Lula vai escolher de acordo com o que ele quer, sem ouvir a legenda, sem ouvir a frente ampla, em especial, pelo jeito, sem ouvir críticas, né? Porque não está aceitando.